Ei você, você está endividado? Que sirva de conforto, você não está sozinho. 66 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil hoje. 77% das famílias brasileiras. Eu sou o Donini e estou aqui para apresentar mais um tema da série O que é? Em 5 minutos. E o tema de hoje é endividamento. Bem, eu entendo que na vida ela existe para você crescer e progredir. Então nós precisamos ter consciência do momento ou do obstáculo que nós estamos vivendo no momento para crescer, para que não venha novamente. Então, queremos fazer da sua dívida uma limonada, mas sem açúcar. Bem, para entender o endividamento, para entender às vezes a sua falta de dinheiro, nós temos que, como dissemos, ter consciência, ter a coragem de enfrentar a dívida. E eu queria começar a fazer uma divisão do endividamento. Eu vou dividir em 3 partes: Gênesis, consequência e enfrentamento. Repito, Gênesis, consequência e enfrentamento. Gênesis, como tudo começou. Você tem que olhar para a sua dívida e ver a origem dela, porque muitas vezes ela existe em decorrência da sua negligência, da sua indisciplina ao lidar com o dinheiro. É muito importante você observar como ela foi criada. Se você não tem crenças equivocadas em relação ao dinheiro, se você comprou coisas fúteis, desnecessárias, não se atentou às dívidas que você estava criando, que você contou com ovo na galinha, enfim, essa parte do seu problema de endividamento é muito importante, porque se você não tomar conhecimento dela, tomar consciência e não mudar os seus hábitos, as suas crenças, mesmo que você arrume dinheiro para pagar esse seu endividamento atual, você com certeza vai criar outros. Podemos pegar, por exemplo, jogadores de futebol, ganham às vezes milhões, gastam e depois se aposentam e ficam pobres. Pessoas que ganham na loteria e perdem tudo que ganhou, ficam mais pobres daquilo que eles eram antes de ganhar na loteria. Bom, é muito importante você fazer uma análise das razões que te levaram à sua dívida. Analisado o gênesis da sua dívida, passamos agora às consequências. Nós sabemos que é muito difícil viver endividado. Olha, a dívida, a falta de dinheiro traz divórcio, traz consequências gravíssimas, pessoas até se suicidam, matam, elas vivem em situação de a flor da pele, qualquer probleminha é um problemão. Então as consequências da falta de dinheiro, as consequências das dívidas é muito grave. Eu vi famílias ficarem mais unidas nas dificuldades, eu vi famílias se separar por conta da falta de dinheiro. Vi pessoas que mudam o seu comportamento quando o dinheiro influencia, porque nós somos equivocadamente, materialistas, achando que quem tem dinheiro é pessoa de sucesso. Bom, essa é uma crença, mas nós não podemos ficar sem o dinheiro, nós não podemos desprezar o dinheiro,
E muito daquilo que nós sofremos por falta de dinheiro hoje se deve à nossa equivocada relação no trato com o dinheiro, nossas crenças equivocadas. Às vezes pode acontecer que a falta de dinheiro que você tem hoje foi decorrência de um desemprego, mas que você não tinha dinheiro guardado, é consequência de uma doença. Então eu não aconselho julgar um devedor. Dever não é imoral. Agora vamos para a terceira fase. Analisamos o Gênesis, como tudo começou, as consequências da falta de dinheiro, e agora vamos analisar o enfrentamento. Tenha coragem, enfrenta a sua dívida. Como? Primeiro você tem que conhecer cada uma delas. É muito importante, porque cada dívida terá uma consequência. Não pagou a luz? Corta a energia. Não pagou a prestação do carro? Vai ter a busca e apreensão do carro. Não pagou o financiamento da casa própria? Vai perder o imóvel. Não pagou o IPTU? Vai ter uma ação, mas é demorado e dá para negociar. Não pagou o cartão de crédito estourado, não pagou a conta corrente que está estourado, tem outras consequências. Então é muito importante você conhecer as consequências de cada dívida que você tem e enfrentar. Às vezes uma ligação para o credor, dizendo dos seus problemas atuais, às vezes até uma briga judicial. Eu vou dar um exemplo aqui. Há 1 ano e meio, mais ou menos, veio um cliente dizendo que estava desempregado e iria vender seu único imóvel para pagar as dívidas de banco. Aí eu perguntei para ele, mas que dívidas? Olha, eu estou devendo cartão de crédito em 2 bancos, eu estou com a conta estourada, fiz um empréstimo no banco e não estou conseguindo pagar e não estou pagando a prestação do imóvel que eu financiei. Eu falei para ele, vamos construir o bolo, depois você divide o bolo. Então o que nós vamos fazer? Você não pode atrasar a prestação da casa própria, porque se você atrasa, a consequência é você perder o imóvel e você não vai vender esse imóvel. Esse imóvel que você quer vender por 600, ele vale 1.300.000. Nós não vamos vender esse imóvel. Você vai ter dificuldade de comprar outro. Eu sei que ele foi trabalhar na Uber, não pagou as outras dívidas, os bancos ligavam, atormentavam, mas ele se segurou firme, foi a trabalhar até no Uber. Eu sei que as coisas mudaram. O banco, vendo que ele não tinha bens, aceitou fazer um acordo em condições maravilhosas para ele em relação às dívidas que não tinham garantia. É muito importante você ter ideia das consequências dessas dívidas. Eu sei que hoje ele não está devendo nada, porque pagou 10% da dívida que ele tinha junto aos bancos. Porque os bancos, vendo que não tem como receber o crédito do devedor, eles aceitam um bom acordo. Mas nas dívidas que tem uma garantia, ou seu automóvel, ou seu imóvel, eles pouco vão flexibilizar para fazer um bom acordo. Então é bom não atrasar as dívidas com garantias reais. É muito importante isso. Então, vamos repetir. Você tem que enfrentar a dívida. Você tem que crescer com a dívida. Crescer no sentido de evoluir. Entender a razão pela qual você está endividado. Mudar suas crenças em relação ao dinheiro. Ter controle emocional em relação às consequências dessa dívida. Ter controle emocional em relação
a relação com a família, com as pessoas, por conta de você estar nesse momento endividado. E não é a Serasa que vai dizer que você tem ou não tem moral, não é sujando o seu nome, porque aquilo que é ouro, por mais barro que você joga em cima, nunca vai sujar, nunca vai perder o conteúdo. Então, para de se achar o pior dos piores. E terceiro, enfrentar as dívidas, procurar o credor, ou manter a dívida porque não consegue pagar, mas que não tenha consequência, até criar condições para fins de fazer um bom acordo, mas não pode deixar de aprender com esse obstáculo que a vida está te oferecendo. A forma como nós vamos lidar com os problemas é o que nos dá a dignidade que precisamos, que nos define como um ser humano, como um homem. É o modo, a forma como nós vamos enfrentar um problema é que vai nos dizer o que realmente nós somos e como nós podemos crescer com isso. Até o próximo vídeo.